A Bíblia Sagrada é de fato suficiente para atender o homem moderno em todos os seus conflitos existenciais contemporâneos? Eu sou pastor e professor Dejaci Costa Lima e pretendo responder alguns aspectos dessa questão. A partir do texto registrado na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, a Sagrada Escritura nos diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja bem que a própria Escritura Sagrada está reivindicando essa suficiência. A grande questão se dá para resolver esses questionamentos, conflitos, demandas, inseguranças e até rótulos de doenças mentais. Tudo gira em torno do que esse homem moderno crê. Se esse homem moderno a qual eu me refiro é um cristão, então pressupõe-se que esse cristão entende a Bíblia como palavra de Deus. E em sendo palavra de Deus, essa Bíblia, enquanto Escritura Sagrada, está reivindicando para si esse poder e expondo em si mesmo a eficácia desse poder. Agora, se nós estamos falando de um povo, seja uma comunidade de fé ou qualquer outro tipo de doutrina que não tem, de fato, a Bíblia Sagrada como palavra de Deus inerrante, suficiente, inerrante, infalível, suficiente, como nós gostamos de dizer aqui na CEBI, suficiente para todo homem e o homem todo, então realmente esse homem está à mercê dos seus próprios conflitos, das demandas que lhes assistem, das inseguranças que a vida chamada moderna ou pós-moderna traz para esse homem. Desafios cotidianos que tende a, como nós temos visto nesses últimos dias, providenciar ou prover um esgotamento geral, um esgotamento de esperança face às coisas que vão acontecendo ao nosso redor, como nós temos visto nesses dias, problemas políticos, problemas financeiros e, recentemente, o deflagrar de várias guerras extremamente perigosas. Isso traz esses homens para um ponto de incerteza, de insegurança, de medo, de ansiedade e de várias outras questões, como isso também pode vir a paralisar esse homem num estado que hoje é chamado, então, de depressão, um desânimo total, uma tristeza profunda para reagir diante das situações desafiadoras que é a vida nesse tempo, e diga-se de passagem, sempre foi desde que o homem pecou contra Deus lá no Éden. Dessa maneira, nós do aconselhamento bíblico temos trabalhado a recuperação no entendimento do homem, e isso do homem crente, do homem confesso como cristão, porquanto ao longo dos anos essa suficiência da Escritura foi relegada ao esquecimento, à incredulidade e até à dissimulação. Veja bem, pressupõe-se que todo o cristianismo, especialmente nas suas alas do protestantismo, do evangelicalismo, tem a Bíblia como palavra de Deus, mas parece que os homens não vivem, de fato, a partir dessa verdade. Quando se vai para a prática, diante dos desafios que essa vida oferece, esses que eu pontuei e outros, em relacionamentos mais pessoais, privados, como conflitos conjugais, tentações do coração, tentações externas, parece que esse homem ele prefere se dobrar diante de uma cultura chamada moderna ou pós-moderna e esquece dessa suficiência da Escritura Sagrada
A Bíblia é a palavra de Deus, mas veja bem, nós estamos em tempos modernos, numa cultura diferenciada, a Escritura não pode nos assistir em nosso sofrimento ou nesse tipo de sofrimento. Veja que dessa forma há uma confissão dissimulada, porque aqueles que de fato entenderam a doutrina da suficiência da Escritura, eles entendem que ela é suficiente para todo homem e homem todo. Isso significa que a palavra de Deus tem o poder de achar o coração desse homem, de tal maneira a consertá-lo em seus erros, de tal maneira a ensiná-lo como viver e responder bem a todo e qualquer desafio que essa vida difícil venha oferecer para esse homem. Mas não são poucos os que dizem, não, a Bíblia é a palavra de Deus, mas eles não acreditam que a Bíblia é inerrante, eles não acreditam que a Bíblia é infalível, face às falsas doutrinas vigentes e muito pulverizadas, especialmente nas mídias sociais, por vários emissários que não vêm da parte de Deus e que se reporta a Bíblia como se ela fosse um livro qualquer, como se ela pudesse ser comparada a qualquer texto produzido por vontade humana, quando a confissão de fé verdadeira do cristianismo diz que essa palavra de Deus não foi produzida por vontade humana. O apóstolo Pedro fala disso. Não foi produzida por vontade humana. Aqui no trecho lido, o apóstolo Paulo diz, ela foi soprada por Deus, ela foi inspirada por Deus, portanto ela tem todas as respostas que o homem precisa para viver uma vida em fé agradável aos olhos de Deus, vencendo todo e qualquer desafio que venha se apresentar a esse homem cristão no seu dia a dia e nas suas lutas, bem como alcançar o não cristão, o convencendo do grande amor de Deus, da obra perfeita de Jesus Cristo, da ação do Espírito Santo no coração dos homens para transformá-los, tirando de uma vida de pecados a uma vida de santidade, trazendo-os das trevas para a maravilhosa luz diante da face do seu Deus Criador e Salvador. Dessa maneira, ainda que alguns digam, não, de fato a Bíblia ela não tem erros, ela não tem contradições, ela é infalível, ela é inerrante. Mas a grande questão do nosso tempo é justamente a recuperação da suficiência das Sagradas Escrituras, porque não são poucas as comunidades cristãs e pessoas de nome, de renome, de peso, grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, que quando chega nesse ponto há uma espécie de ratear, de falhar na prática disso, porque ao cabo que eles dizem a Bíblia é suficiente, quando eles são desafiados nos corações a situações difíceis da vida, como essas que eu acabei de citar, por exemplo, depressão, ansiedade, pânico e outros comportamentos rotulados de doenças mentais, eles não conseguem ver as respostas para as suas vidas na Escritura Sagrada. O pensamento é, a Bíblia pode me instruir como orar, como cantar, como ir à igreja, cultuar a Deus, evangelizar, ter uma vida moral condigna, mas ela não pode assistir o meu coração de tal maneira a arrancar de mim os meus medos, aplacar as minhas incertezas, me animar nas minhas tristezas, ainda que sejam tristezas de fato muito profunda, ainda que esse indivíduo de fato esteja exposto a um fenômeno diferenciado de verdade, ele prefere a mentira do rótulo de doença do que entregar o seu coração, expor o seu coração com fé que essa escritura é suficiente para tirá-lo de toda a condição que ele se encontra e trazê-lo para uma vida de alegria e paz, mesmo vivenciando sofrimentos terríveis, isso na presença de Deus, com a ajuda de Deus. Mas veja bem, esse Deus todo-poderoso e sábio, indizivelmente sábio, quis se revelar ao humano por meio das Escrituras Sagradas, por meio de um livro que é o compêndio de vários livros, todos soprados por Deus, inspirados por Deus, de tal maneira que o
tudo o que se precisa conhecer sobre Deus está contido nessa Escritura. Tudo que o humano precisa saber dessa existência e como viver bem essa existência, a Escritura tem as respostas. Tudo que o homem precisa saber sobre si mesmo, essa Escritura revela a partir da própria informação do Deus que o criou, que o fez. E tudo que esse homem precisa saber sobre a vida eterna também está revelado nas Sagradas Escrituras. Dessa maneira, e crendo assim, é que a afirmação é: a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível e suficiente para todo homem e o homem todo. Como aplicar, então, essas verdades da Escritura Sagrada a esses sofrimentos, a essas demandas, a esses conflitos da vida pós-moderna, do homem moderno? Como isso funciona? É aqui onde entra o grande trabalho do aconselhamento bíblico. É aqui onde o aconselhamento bíblico tem funcionado a fim de assistir esses homens, a fim de assistir essas demandas do povo de Deus, quando um conselheiro bíblico bem versado na Escritura, habilidoso na Escritura, com conhecimento da Escritura e com um bom treinamento de aconselhamento bíblico, pode então sentar com essas pessoas que sofrem para lhes mostrar os caminhos a partir do pensamento de Deus para a vida, para os sofrimentos e para as respostas dos questionamentos do coração humano caído, bem como para trazer resolução para os conflitos internos e externos que esse homem está exposto. Dessa maneira, no aconselhamento bíblico, nós temos uma cena muito simples, parafraseando aqui o meu mentor, pastor e professor Ayrton Williams. O aconselhamento bíblico, de uma forma bem simples e resumida, é quando um indivíduo se reporta a outro, vendo nesse outro confiabilidade, vendo nesse outro maturidade espiritual e vendo nesse outro sabedoria para ajudar essa pessoa que sofre a sair do estado de sofrimento em que se encontra ou dar respostas diferentes, mesmo estando em ferrenho sofrimento. Dessa maneira, nós chegamos à conclusão de que ninguém é confiável suficientemente para atender pessoas que sofrem se não tiver justamente um padrão de assistência ao outro no modelo do próprio Jesus Cristo, modelo esse revelado em toda a Escritura Sagrada, especificamente nos Evangelhos. Ninguém pode ser essa pessoa confiável se não tiver justamente regido pelo grande amor de Jesus Cristo, com o desejo e o propósito de vida de imitá-lo no que diz respeito a amor às outras pessoas, amor àquele que sofre, mostrando isso num processo de aconselhamento bíblico, onde a empatia no modelo de Jesus é extremamente revelada. Quando o resumo disso é: eu me importo com você, eu estou interessado de fato na sua vida, eu estou compadecido do seu sofrimento e eu tenho as respostas para lhe tirar para uma outra direção do estado que você se encontra agora. Essa pessoa vai se mostrar confiável. Esse conselheiro bíblico, então, já que ele vai falar, ele vai simplesmente ser um instrumento transmissor dessa palavra de Deus, inerrante, infalível e suficiente para todo homem e o homem todo, ele precisa ter essa maturidade espiritual. Uma maturidade espiritual que eu repito, cujo propósito é imitar Jesus, da forma que Jesus assistiu as pessoas que estavam em sofrimento, como por exemplo ali revelado em Mateus capítulo 9, versículo 35 em diante. O Senhor olha para as multidões que estão sofrendo, que estão aflitas, que estão carregando um fardo pesado, estão andando em sofrimento como ovelhas sem pastores, e ele se compadece delas. É esse o trabalho de um conselheiro bíblico, se compadecer das pessoas que sofrem.
E da mesma forma que o Senhor revelou a palavra de Deus, a vontade de Deus, gastou a palavra de Deus e a sua própria vida com essas pessoas que sofrem, é isso que um conselheiro bíblico faz no seu trabalho. Mas a base de tudo isso é a suficiência dessa própria palavra de Deus. Dessa forma, ele vai mostrar habilidade, ele vai mostrar maturidade espiritual para lidar com as questões daquele que sofre. Dessa maneira, o que vai fluir da vida desse conselheiro para aconselhando, para ajudá-lo em seus sofrimentos, que essa vida moderna, ou pós-moderna, como se classifica culturalmente, traz para essa pessoa, é justamente a sabedoria. E aqui nós chegamos num ponto crucial e terrível. Os homens, eles estão desacreditando na suficiência das Sagradas Escrituras, eu repito, homens de Deus, salvo em Cristo Jesus, pessoas da igreja, pessoas idôneas, pessoas sinceras, mas eles estão perdendo de vista, ou já perderam de vista, a suficiência da Escritura. O que eles fazem, então, para lidar com esses sofrimentos? Eles vão buscar na sabedoria humana alguma solução para os seus problemas. Eles vão buscar nos experts dos comportamentos humanos soluções para os seus problemas, cuja a fonte desse problema, o nascimento e o campo de fato de atuação desse problema é o coração humano, que a Bíblia vai chamar também de alma, um ambiente que só Deus pode acessar por meio da sua palavra. E por mais que esse humano bem intencionado e seja um profissional condigno com a sua profissão, tenha feito os seus estudos e adquirido grande conhecimento do comportamento humano, esse profissional não tem ferramentas humanas para acessar um terreno e um território que só a palavra de Deus pode alcançar, que é o coração, a alma humana. Então agora nós estamos diante de um problema sério, porque essa pessoa que sofre e precisa de ajuda em seus conflitos e suas demandas de sofrimento que a vida atual traz, ele vai precisar fazer uma escolha. A que sabedoria ele vai se reportar? Se a sabedoria humana, adquirida por meio do estudo do humano, ou se a sabedoria que vem de Deus, que é a informação daquele que criou o humano e que conhece cada detalhe da vida passada, presente e futura desse humano. Do que é mais secreto, mais recolhido, mais escondido do coração humano. O próprio Criador, o próprio Salvador desse humano. Dessa forma, Tiago, escritor, no seu texto sapiencial, ele diz que só existem dois tipos de sabedoria. Uma sabedoria que vem do alto e vem do Pai das luzes. E essa sabedoria pode, de fato, achar o ser humano no mais escuro, do recanto mais escondido, do recôndito mais secreto do seu coração, para assisti-lo em seus sofrimentos e guiá-lo a uma nova perspectiva de vida e de vida eterna. Agora, Tiago também fala de uma segunda sabedoria, a sabedoria humana. E aqui isso é muito terrível, a afirmação da Escritura Sagrada. Quando Tiago diz assim, a sabedoria, a que não vem do alto, portanto, a sabedoria humana, o humano pelo humano, é uma sabedoria terrena, isso tem a ver com o ambiente, com a situação humana, ela é animal e, portanto, demoníaca. Então não é a intenção que vai transformar a sabedoria humana numa sabedoria que pode assistir o humano definitivamente nesta vida e na vida eterna. Porque essa sabedoria terrena ela vai depender do pensamento filosófico temporal de sua cultura, portanto terrena. Essa sabedoria que não vem do alto, ela é pura e simplesmente instintiva, humana instintiva. Ela não tem o fundamento no eterno, naquele que conhece todas as coisas
e pode legislar sobre todas as coisas, inclusive, eu repito, em todo o ser humano, no ser humano por completo, inclusive para a eternidade. Se ela depende de uma filosofia temporal, cultural, como nós estamos vendo agora, o problema das ideologias que estão mandando no mundo que pratica o globalismo, essa sabedoria é dependente de um pensamento filosófico caído. Ela é puramente instintiva e por isso ela é demoníaca, porque ela não revela Deus, ela depõe contra Deus e ela tenta desmerecer o humano, do que o humano deve ser na perspectiva daquele que o criou. Porém, a sabedoria que vem do alto, ela assiste todas essas questões, ela vê todas essas questões, ela repara todas essas questões. Então, a pergunta proposta foi: a Bíblia, ela é, de fato, suficiente para assistir o homem moderno em todos os seus conflitos, em todas as suas demandas, em todos os seus sofrimentos atuais? Sim, se ela for vista como palavra de Deus, inerrante, infalível e suficiente. Nós, da área do aconselhamento bíblico, nós entendemos que a própria Escritura reivindica ser exatamente isso, suficiente para todo homem e o homem todo. Nós temos a plena convicção de, por ser a Bíblia a palavra de Deus, é o próprio Deus quem fala ao coração do homem por meio dessa Escritura sagrada. É por isso que o aconselhamento bíblico não aceita mesclas. A sabedoria humana, que estuda o humano, não pode ver o coração humano. Jeremias 17, versículos 9 e 10, está escrito: enganoso mais do que tudo e desesperadamente corrupto é o coração. Quem o conhecerá? Esse é o versículo 9. No versículo 10, o próprio Deus responde dizendo: eu, o Senhor, conheço o coração humano, eu esquadrinho o coração humano. Então, dessa maneira, o humano não tem condição de ver o próprio humano. Por mais que eu repita isso, sejam honestos, bem-intencionados e profissionais de verdade muito competentes, mas eles não vão poder ir além da observação do comportamento. Só Deus pode ver o coração do homem e só Deus pode consertar o coração do homem. O que nós temos, por meio de um expert do comportamento humano, é o humano caído, investigando o humano caído, utilizando ferramenta humana caída, chegando a conclusões caídas e dando instruções de consertos caídos. Essa conta não vai fechar com números positivos. Ela não vai funcionar, ela não vai fechar essa conta. Agora, quando nós falamos de suficiência da Escritura e como ela é usada no aconselhamento bíblico, aí é Deus dizendo o que é esse humano, e Deus não é caído. É Deus dizendo o que é esse humano caído, que na sua queda, o seu nível de autoconhecimento, ou seja, o conhecimento de si mesmo, é muito limitado. Aí Deus diz: não, eu conheço vocês melhor do que vocês acham que podem se conhecer. Quando você utiliza a Sagrada Escritura, é Deus dizendo o que é humano. E a ferramenta utilizada para a análise do que é esse humano, que vai além do comportamento, não é uma ferramenta caída. É a Bíblia, palavra de Deus, inerrante, infalível e suficiente para todo homem, o homem todo. É essa a ferramenta que o aconselhamento bíblico utiliza para a análise da vida do outro, a fim de poder ajudá-lo em seus conflitos e sofrimentos. Quem vai propor a solução para isso é justamente Deus por meio da sua palavra.
Então não é um humano caído observando um humano caído com ferramenta caída, propondo solução caída. É o Deus perfeito analisando o humano caído, revelando, na verdade, o humano caído, com uma ferramenta perfeita, a sua palavra suficiente para propor questões que, de fato, solucione o questionamento, o sofrimento, o conflito, as incertezas, os medos, as ansiedades, as tristezas. Então é Deus propondo uma solução santa e perfeita para essa vida e para a eternidade. Dessa forma, sim, a palavra de Deus, ela é suficiente para assistir o homem em toda a sua existência, desde Adão até o último homem respirando, quando se der a vinda do Senhor e o seu juízo final. A palavra de Deus é suficiente para assistir esse homem. Não pura e simplesmente para julgar o seu comportamento e dizer, olha, isso aqui está errado, mas para apontar as soluções amorosas, revelar o trabalho do Espírito Santo, tirando esse homem de um estado de pecado e de sofrimento para um estado de alívio e santidade e paz. É essa Escritura mesmo que pode fazer isso, onde o Espírito Santo usa para fazer isso, apontando para a centralidade do sacrifício vicário, da morte substitutiva de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por esse humano que sofre, por esse pecador que sofre, por esse humano caído que está agora paralisado, seja por uma depressão profunda, seja tomado de medo e de pânico diante das situações odiernas, seja ansioso, movido pela incerteza do depois, querendo antecipá-la, já com solução para o agora. Essa palavra de Deus, ela é sim suficiente para assistir esse homem. Sendo dessa maneira, escute bem o que nós estamos dizendo. E nós, da Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares, a CEBI, temos trabalhado dando toda a instrução teológica para que esse homem aprenda bem, de fato, essa Bíblia como palavra de Deus suficiente. E nós temos materializado esse conhecimento no cuidado com o outro, não só atendendo diariamente, semanalmente, com a equipe de conselheiros, só aqui na localidade de Ceilândia, Taguatinga e Ceilândia, mais de 20 conselheiros em atividades diárias assistindo pessoas que sofrem. Mas temos trabalhado arduamente, praticamente em todo o país, levando instrução bíblica e instrução sobre o aconselhamento bíblico, capacitação, pós-graduação em aconselhamento bíblico, oferecendo treinamento prático e certificação para pessoas que, de fato, queiram atuar nesse ministério do aconselhamento bíblico, respeitando as diretrizes desse movimento numa perspectiva mundial, sendo fiel, acima de tudo, que a Escritura Sagrada diz de como deve ser feito o tratamento do coração humano por meio do uso da palavra de Deus com convicção de que ela é suficiente para assistir às necessidades humanas. Deus abençoe a todos vocês. Se esse conteúdo te ajudou, ou se ele despertou em você algum desejo de melhor conhecimento, acesse o nosso canal e curta e compartilhe esse conteúdo com mais alguém, a fim de que esse conteúdo ajude pessoas.